Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte, né? Já fui ali, fiz uma merenda, tal, escovei meu dente, tá? Preparei aqui, pedi o meu topete, tá? Me ajeitei para a gente continuar o tema de hoje, né? Nessa segunda parte, aonde a gente parou, não foi, pessoal? Mas qual é o tema que a gente falou aí na primeira parte? Lembra? Já esqueceu ou não assistiu? Tá? Vamos ver se você lembra ou assistiu. Que o tema é esse: o que é a elevação vibracional? Então, o que é essa elevação vibracional, né, pessoal? E eu coloquei a pergunta: e por que manter a estabilidade elevada das nossas energias? Mas primeiro vamos saber o que é essa elevação vibracional, pessoal. O que é que a gente viu aí que é essa elevação vibracional, pessoal? Ele fala que é um processo de ajuste consciente, né? Que você tem que estar consciente da frequência energética que uma pessoa sustenta o seu campo vibracional. Então, para você reajustar essa frequência, você tem que fazer coisas conscientes. O que é isso? É estar consciente do que está fazendo aquilo, vai produzir aquela energia. Ele fala, esse processo, né, acontece quando há mudança consistente no padrão do pensamento, das emoções, da atitude, que permite reorganizar níveis mais elevados de estabilidade, clareza e vitalidade. Então, quando você toma consciência que os seus padrões de pensamento, emoções está interferindo aqui nessa realidade, você começa a reorganizar, né? Você começa a elevar e estabilizar e ter uma clareza e ter vitalidade, então ter energia para você conseguir viver aqui nessa realidade que não é fácil, tá? Aí ele fala: a elevação vibracional não depende de prática externa, isolada, mas de transformação interna que modifica a forma como a energia é produzida e mantida. Então, depende tanto que você trabalhe a sua espiritualidade, emoções, pensamento, como você também aqui externamente você começa a colocar em prática aquilo ali, tá? Fazer práticas espirituais que ajude isso, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer. Tem para onde eu correr, irmão Samuel? Eu não sei para onde a gente vai correr, tá, pessoal? Mas isso é o que a gente tem que fazer. É o que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Eu vou tomar até um suco aqui de maracujá para estabilizar a minha energia, tá? Ah, muito bom. Suco de maracujá é muito bom, tá, pessoal? Vocês gostam de tomar? Para relaxa ali, dá um sono assim, estabiliza você. Estabiliza você, tá? Então, o que é o suco de maracujá? Ele é um fruto, né, que tem uma substância aonde a pessoa toma, ele tem uma substância que tranquiliza, dá sono à pessoa, né? Relaxa a pessoa. Então, você vê que cada fruta, cada alimento, tá, pessoal? Quando está falando de estabilidade da nossa energia, estamos falando também de alimentos que a gente come, sabe? Tudo isso influencia nessa estabilidade, como é que se diz? Da nossa elevação vibracional. Tudo isso, tá, pessoal? Influencia. Foi isso que a gente viu na primeira parte. Então, e para que manter a estabilidade elevada da nossa energia? Porque ele diz que quando esse processo acontece, a gente está numa frequência mais elevada, começa a reorganizar e começa a tirar bloqueios, né? Desequilíbrio do chakra e bloqueio
energéticos ali que estão na gente, né, pessoal? Às vezes é mágoa, raiva, culpa. Esse sentimento baixo começa a sair, o chakra começa a se equilibrar. Porque os chakras são um centro de energia, de força, o qual liga a realidade espiritual, pessoal, né? A Deus, a sua espiritualidade, tá? Se você não tiver equilibrado, você não vai se conectar espiritual. Então, é por isso que a gente tem que manter essa estabilidade. Então, o meu difícil aqui, pessoal, né? Eu despertei, tá? Tudo bem? Mas o difícil é manter essa frequência. E por isso que a gente tem que observar, né, o ensinamento de Cristo, dos apóstolos, o qual ele está ensinando para a gente manter, ele estava ensinando os irmãos ali, manter a frequência elevada, porque assim a gente vai estar em um nível, né, dimensional. A gente não vai ficar numa frequência baixa. A gente estava, né? Quando a gente estava aí jogado, aí a gente estava nessa frequência. Entende? Então, já respondi a pergunta lá, né? Vamos prosseguir aqui a segunda parte. Então, segunda parte agora, tá, pessoal? Ele fala: outro indicativo claro é a sensação de leveza no corpo e na mente. Então, a pessoa que está numa frequência elevada, ela começa logo a sentir uma leveza no corpo dela, a sensação de que está leve, né? Está carregando. Tem gente que está na vibração, ela está sendo que está carregando um fardo pesado, né? Então a mente também começa a ficar equilibrada, leve. Ele fala, pensamento repetitivo diminui. Então, aqueles pensamento repetitivo, né? A clareza mental aumenta e há mais espaço interno para lidar com decisões, tarefas do cotidiano. Então, você está mais, como é que se diz, apto a tomar decisões, né? Das tarefas, das coisas aqui, das pressões. Então, vai lhe ajudar você a ter força, vitalidade, resiliência para aguentar aqui o que vem aí pela pressão. Pressão dessa realidade, né, pessoal? Então, ele disse, a mente deixa de operar em ciclo automático e passa a funcionar com mais presença e direção. Então, sua mente começa a não estar no automático. Eu tenho que... Sabe? Você começa a perceber a presença, sabe? Leveza, paz. É muito bom, tá, pessoal? Mas é difícil ficar nessa frequência, é difícil. Aí ele fala, o aumento da sensibilidade energética também é um sinal importante. Então, pessoas que têm a elevação vibracional, ela aumenta a sensibilidade energética. A pessoa passa a perceber com mais facilidade quando o ambiente está carregado. Então, a gente, né, espiritualista, espiritual, aquela pessoa espiritual, né, aqueles cristãos que estão conectados verdadeiramente com Cristo, os sensitivos, os médios. Então, a sensibilidade dele aumenta, tá, pessoal? Ele percebe onde o ambiente, esse ambiente está carregado. Quando determinada conversa afeta a sua energia, então, conversas do ambiente, né? Quando há necessidade de recolhimento. Então, por isso que eu sou reservado, pessoal, não é porque eu não quero me ter, ser socialmente, né? Eu não quero ser uma pessoa antissocial. Não, eu quero ser social, mas com pessoas que estejam na mesma frequência, um ambiente bom, tá? Eu quero ser sociável. Mas os lugares que estão por aí, pessoal, nossa, é bastante difícil para gente que é espiritual, tá, pessoal? Aí ele fala, essa percepção não gera fragilidade, mas a consciência pode agir de forma mais alinhada com a sua vibração. Então, você tem que procurar
você tem consciência agora para agir de forma mais alinhada com a sua vibração. Você tem que procurar ambiente, pessoas, música, sabe? A frequência é tudo que vai ajudar a nossa nova consciência, pessoal. A gente que despertou é isso. Não tem o que fazer, irmão Samuel, tem que fazer? Não tem o que fazer. É isso que a gente tem que fazer, tá? Senão, você corre o risco, você vai para esse lugar e depois você se sente mal, depois você vai se limpar, né? Você vai ficar vivendo nessa gangorra aí, pessoal, né? Gangorra, né? Aí o que mais, pessoal? Aí ele fala, além disso, surge mudança prática no dia a dia. Relação que estava desajustada começa a se afastar naturalmente. Oportunidade mais coerente aparece em decisões importantes são tomadas com mais segurança. Então, aquelas coisas que estava dizendo, começa a relação que você começa a se livrar dessas relações que estavam em desequilíbrio, né? A própria energia, quando você vai vibrando, começa a organizar tanto dentro quanto fora, pessoal, para que você mantenha aquela vibração. As pessoas, quem não gosta de você, quem gosta da energia, a vibração da luz, vai se aproximar. Quem não gosta vai se afastar de você. É isso que acontece, tá? Por isso que muitas vezes pessoas contaram que quando elas despertaram, perderam muitos amigos que ela tinha antigos. Será que era amigo dela? Amigo de bebida, de cachaça, ela perdeu por causa disso. Ela passou por uma vibração, então a frequência dela já não agradava mais aquelas pessoas. E naturalmente vai se afastando, né? Aí ele fala, isso acontece porque o campo reorganizado começa a atrair experiência compatível com a nova frequência sustentada. Então, quando você está com a frequência, ela começa a organizar e atrair experiência. Então, aqui nessa realidade, começa a atrair novas a frequência que você está. Então, por isso que eu estou vibrando aqui alto e quero manter essa vibração, pessoal. É fácil? Não, é fácil para mim. Eu luto aqui constantemente, tá? Ainda mais eu solteiro, né, pessoal? Eu solteiro, sozinho, eu tenho que resolver as coisas, a dificuldade da vida, tá? Mas é isso. É a encarnação que eu vim passar aqui. E a gente tem que entender isso e começar a trabalhar outros aspectos mais espirituais. É o que eu estou fazendo, tá? E espero que você faça também, tá, pessoal? Você que despertou, principalmente você que despertou. Você que despertou a consciência, não tem para onde correr. Eu tenho para onde correr? Não, não tem para onde correr. Você despertou é para melhorar, tá? Aí ele fala, elevação vibracional se torna evidente quando o campo deixa de oscilar com facilidade e passa a emitir a vibração mais firme, clara e funcional. Esse sinal não são resultado de esforço interno, mas da consciência, da consistência na forma como a pessoa escolhe sustentar sua própria energia ao longo do tempo. Então, é escolha, tá? Se vocês não querem trabalhar a espiritualidade aqui, querem fazer aí o que a Matrix quer, é uma escolha sua. Então, mas você vai vibrar ali, você vai ter um campo vibracional que está em baixa vibração, tá? Aí ele fala, quando o campo vibracional se mantém em nível baixo e estável, o sistema energético perde sua capacidade de autorregulação, tornando-se vulnerável, interferência externa, estados emocionais desorganizados e perda contínua de energia vital. Então, se você mantém ali seu campo vibrando em um nível baixo, é isso que vai acontecer. Essa bagaceira que você está vendo aqui.
você está todo desregulado, o chakra, né? Vai ter interferência externa, porque você vai estar vibrando uma energia baixa, então vai atrair tanto o espírito encarnado como o espírito desencarnado para perto de você, que vai perturbar você. Então, vai ser uma bagaceira só. Aí ele fala, sem elevação vibracional, qualquer sensação de desequilíbrio será temporário, facilmente rompida pelo estímulo do cotidiano. Então, sem elevação, você sente a sensação de equilíbrio temporário. Então, temporariamente você está sentindo, depois você cai de novo. Pelas coisas que do dia a dia que a gente. Aí cai de... Então, tem que melhorar isso, pessoal. Para você manter a frequência. O difícil é isso, é estabilizar, né? Ele fala, o equilíbrio energético depende de estabilidade. Então, depende. Fluidez e coerência. Esses três elementos só podem se manifestar quando o campo está sustentado em uma frequência suficiente elevada para organizar a circulação de energia. Manter o centro sutil alinhado, então, é difícil, né, pessoal? Aqui tudo já foi preparado para levar a gente ao desequilíbrio. As pessoas tomam essa consciência, tudo, e isso é preparado para que a gente não eleve. Então, em frequência baixa, a energia se fragmenta. Os chakras, né, que a gente tem, oscila e os canais sutis acumulam resíduo que impede o bom funcionamento do sistema. Então, é isso que vai acontecer. É por isso que eu estou dizendo, não tem para onde correr, pessoal. A gente, você principalmente que despertou, vai ter que trabalhar isso aí, tá? Isso que é trabalhar a espiritualidade. Aí ele fala, a frequência elevada reorganiza essa estrutura de forma natural. Além disso, a elevação vibracional fortalece a proteção natural do campo. Então, por isso que a gente tem que manter a estabilidade da elevação das nossas energias. Foi a minha pergunta. É por isso. Se você fica muito oscilando, muito para baixo, isso não vai fazer com que você evolua, atrapalha a sua evolução. Aí o que mais, pessoal? Sustentar a elevação não depende de grande mudança. Então, não depende de você fazer uma grande mudança na sua, mas de escolha simples e consistente feita ao longo do dia. Então, aquelas coisas simples feitas ao longo do dia, viver ali na tranquilidade, é que vai manter você em uma boa vibração. Não é mudança drástica. Eu vou me mudar, eu vou fazer. Não é assim, tá? Ele fala, a frequência elevada é resultado direto da forma como a pessoa cuida dos próprios pensamentos, emoções, ambiente e hábito. Então, você tem que cuidar disso. Isso que é espiritualidade, tá? Você está cuidando do seu pensamento, das suas emoções e cuidando de estar num ambiente saudável, né? E começar a ter hábitos saudáveis, hábito que eleve, né, essa frequência. Quando esse cuidado se torna parte da rotina, então, da nossa rotina do dia a dia, né? O campo vibracional permanece estável, organizado e menos suscetível à queda ou interferência externa. Então, você está estabilizado as suas energias. Então, dificilmente você vai cair tão fácil assim. Aí ele fala, o primeiro ponto é a vigilância mental. Identificar o pensamento automático negativo, interromper ciclo de julgamento, comparação, autossabotagem é essencial para manter a vibração elevada. Então, o primeiro ponto é o que ele fala? A vigilância mental. Então, tem que vigiar. É o que Cristo, né,
E os apóstolos falam para a gente, vigiai, né? Vigiai e orai, né? Para que não entre em tentação, tal. Então, Cristo, os apóstolos, né? Cristo, como é que se diz? Falaram com os apóstolos para vigiar e os apóstolos estão falando com a gente para a gente vigiar. Então, a vigilância mental tem que estar aí, tá, pessoal? Porque os pensamentos vai fazer com que a gente se comporte. Por isso que tem que mudar, tá, pessoal? A consciência, a mente, o pensamento, na hora que você desperta, muda. Muda a vibração e muda o pensamento. Entende? Entendeu ou não? Agora, a parte da Bíblia. Será que a Bíblia fala sobre essa elevação vibracional? Então, pessoal, você vai na Bíblia colocar lá elevação vibracional, você não vai encontrar essa palavra. Por quê? É um conceito. Mas esse conceito está falando de quê? A gente trabalhar o pensamento, ter bons pensamentos, né? A emoção, trabalhar a emoção e o nosso comportamento. Agora, a Bíblia fala que a gente tem que cuidar do nosso pensamento, da emoção e do nosso comportamento aqui. A Bíblia fala? Então, está falando de elevação vibracional. Entende, pessoal? Eu estou dando essa ênfase aqui porque eu sei que no meu canal tem evangélico, tá, pessoal? E esses evangélicos, ele diz que o que não tiver na Bíblia, né? A palavra que não tiver na Bíblia, não é bíblico, não é de Deus. Eu não sei quem colocaram isso na mente, tá? Mas conceito, né? São só conceito. O que significa o conceito é que você tem que ver. É isso que você tem que ver. E é o que eu estou aqui ensinando até os muitos evangélicos que estão no meu canal aprenderam assim comigo, pessoal. Porque ele tinha esse conceito. Ah, essa palavra aí não está na Bíblia, não, irmão. Sim, mas o conceito tá. O que significa o conceito tem na Bíblia. Tá? É isso que eu venho mostrar aqui, tá, pessoal? Mas vamos lá. Vocês vão começar a entender. Hebreus 3, versículo 1. Vamos ler. Portanto, santos irmãos, né, separado, participante do chamado celestial, então, que foi chamado, né? Fique seu pensamento em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Então, aonde é que a gente tem que firmar nosso pensamento, pessoal? Em Jesus, o apóstolo, que ele é apóstolo e sumo sacerdote da gente, que a gente confessou. Então, é nele que a gente tem que colocar nosso pensamento. Então, reparar o que é que Cristo está falando, é o que é ali que a gente tem que reparar e começar a colocar aquela vibração na nossa vida. Entende, pessoal? Por que ele diz isso? Porque ele fala aqui, Marcos 7, 20 até o 23. O que é que ele fala? E continuou, né? Jesus. O que sai do homem é o que torna impuro. Né? Estava falando lá para os fariseus que aqui os discípulos comendo com a mão suja, ele ia se tornar impuro. Mas o que é que Cristo está falando? O que sai do homem é que torna impuro. Pois do interior do coração do homem vem os maus pensamentos. Então, vem esse pensamento mau, que é o quê? Imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, a vibração dessa pessoa, se você estiver vibrando em alguma bagaceira dessa aqui, pessoal, é isso que vai acontecer. Vai lhe sujar o quê? O homem vai sujar o quê? Vai sujar o campo vibracional dele. Ele vai estar em baixa vibração. Não tem o que fazer. É Cristo que está falando. Tá? Aí o que mais? Efésios
4, versículo 17 até 19. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto. O que o apóstolo Paulo está falando? Que digo a vocês e insisto que vocês, né? Ouça isso, que não viva mais como gentil, que vive na inutilidade do seu pensamento. Então, não, aquele que é chamado, é de Deus, é espiritual, pessoal, ele não pode viver mais com esses pensamentos inúteis, pensando aí bobagem. Ele não pode. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados de Deus, da vida de Deus, por causa da ignorância, e que estão devido ao endurecimento do coração. Então, eles estão separados de Deus. As pessoas que estão, o gentil, né? Que gentil é aquele que não é da comunidade de Israel espiritual, tá? Não é lá na comunidade física. Então, se você não está no corpo de Cristo, não é da igreja espiritual de Cristo, você é um gentil, né? Era o que os judeus, né? Quando os judeus lá do país de Israel, os gentios eram todos que não tinham a ligação ali com a lei e as coisas de Deus, tá? Mas isso foi quebrado quando Cristo trouxe a nova aliança. Agora, a gente é separado do quê? Separado aí da matrix religiosa, e o qual a gente não pode viver como o gentio vivia naquele tempo, que era uma frequência baixa. Então, a gente tem que entrar na ordenância, na lei de Deus, de acordo com a frequência dimensional espiritual. É assim que a gente tem que viver. Ele fala, endurecer o coração, então, é o que está acontecendo com muitas pessoas, né? Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. Então, já está entregue a energia baixa, né? Cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, vai cometer toda espécie. Então, essas pessoas estão sendo guiadas por essas energias aí, pessoal. Não tem energia vibracional elevada. E Paulo está advertindo os irmãos, se você é um desperto, é um cristão, você não pode viver mais como essas pessoas. É diferente. O que mais? Efésios 4, 22 até o 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, despir-se do velho homem. Então, você tem que se despir do velho homem. Qual homem? O homem inferior, o homem do ego, o homem do desejo enganoso. Aí que ele fala, despir-se do velho homem que se corrompe por desejo enganoso. Aí, ó, pessoal, tá? A mente minha não deixa enganar. E seres renovados no modo de pensar. Então, agora você tem que se renovar um novo modo de pensar e revestir do novo homem, né? Do novo homem. Então, você vai ter que mudar o pensamento para se renovar, se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, então, praticar justiça, né? Em santidade proveniente da verdade. Então, é esse pensamento que a gente tem que mudar para mudar a vibração, para a gente se revestir de um novo homem, um homem espiritual de luz, que faz justiça, está separado de energia baixa e que vem proveniente de uma verdade. Não tem o que fazer, tá? Aí o que mais? Colossenses 3, versículo 2. Mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Por que ele está falando isso? Mas a gente está aqui, né? A gente está ainda. O que é que a gente vai fazer? Porque se você é espiritual, vai ter que sua prioridade é nas coisas do reino espiritual, não nessas coisas terrenas, pessoal. Mas olha agora aí para você ver, aqueles que diz que são
espirituais, entre aspas. Olha aí como está o pensamento dele. Aí o que mais que a Bíblia fala? Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, e tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Então, tudo que for verdadeiro, bom, pessoal, puro, amável, a gente tem que pensar nisso, não em bagaceira. A bagaceira tem que sair da gente, pessoal. Então, finalmente, irmão. Então, ele está falando que aquele que é irmão, aquele que foi chamado, aquele que é irmão de Cristo, aquele que é irmão, está conectado à igreja espiritual, não a um grupo religioso aí, a igreja espiritual. Então, aquele que é irmão, ele tem que pensar isso, para ele sair da vibração negativa. É claro, né, pessoal? Está claríssimo aqui. Aí o que mais? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma, do espírito, da junta, da medula, e apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Então, pessoal, como é que se diz? A palavra de Deus, tá? Por favor, deixa de gritar aí que eu tô gravando aqui, tá? Aí ele falou, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, ela é viva. Viva para quem? Viva para aqueles que crê. Vai fazer o trabalho tanto na alma, no espírito, na junta, e vai discernir o pensamento. Então, vai mudar o seu pensamento e a intenção do coração. Então, a emoção, a frequência, vai mudar a intenção. Tá, pessoal? É isso que ele está falando. Ó, você vê que já começou a gritaria. A menina veio para cá, ó, pessoal. Você tá vendo como é que tá? Tava aqui falando a palavra de Deus, você vê, né? Aí, 1 Pedro 5, versículo 8. Esteja alerta e vigie. Vigie. O diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Então, o diabo, né? A frequência mais baixa está aí, tá? Eles estão nessa frequência. Então, esteja alerta, vigiando para que você não entre nessa frequência. Porque senão o inimigo vai procurar, vai devorar você. Então, por isso que os apóstolos estão ensinando, tire todo o pensamento mal, pense em tudo que for amável, puro. Então, ele está protegendo ali, ele está mantendo a sua elevação vibracional. Porque você despertou, você se tornou irmão. Você agora está no corpo de Cristo. Então, ele está dando advertência para você manter essa estabilidade elevada da sua energia. E é através do seu pensamento, do seu comportamento, da sua emoção. Eles sabiam disso. Os apóstolos sabiam disso, pessoal. Tá? O que mais? Romanos 8, versículo 5 até o 7. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então, se você está, sua mente está atrelada ao homem inferior, ao homem da carne, você vai estar ligado, voltado ao desejo da carne. Então, o que é que você vai fazer? Coisa da carne. Mas quem vive de acordo com o Espírito, né? O Espírito de Deus, ele tem a mente voltada para o que é Espírito, deseja. Então, o Espírito vai colocar desejo para que ele busque algo mais excelente, vibrações
Então, é isso que o Espírito vai fazer. Mas se você vive de acordo com o Espírito, e se você tem o Espírito, se não tiver o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. Aí ele fala, a mentalidade da carne é carne. Então, ele está dando esse conselho para quem, pessoal? É para todo mundo aí? Não. É para aqueles que foram chamados, né? Ele está advertindo aquele. Vocês, irmão, vivia antes, né? Assim, não viva mais agora como gentil. Então, ele está advertindo os irmãos, aquele que despertaram. Não é para todo mundo. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Então, vida e paz no espírito. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Por quê? Não vai querer fazer obedecer às coisas espirituais. Porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Então, a carne, o ego, o homem do desejo, não quer satisfazer a vontade de Deus, que é do Espírito. Então, quem não despertou, está na carne, está no Espírito, não pode obedecer à lei, não pode agradar a Deus. Você não pode. Tem que despertar, porque a adoração a Deus é em espírito e em verdade. Tem até a música, né? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te enterramos nosso querer. Então, tem a música, pessoal. Os evangélicos cantam, mas ele não sabe o que é isso. Porque não tem conhecimento dessa coisa vibracional, energia, estabilidade. Não é ensinado isso. Por isso que aqui eu uno tanto a espiritualidade, esse ensinamento, como psicologia, né? Que tem a ver com psicologia, e coloco o ensinamento da Bíblia junto. A irmã estava olhando isso, tá? Estava me falando, nossa, não tem ninguém que faça isso aí, irmão. Unir essas coisas. Mas está tudo interligado, pessoal. Os apóstolos estavam ensinando sobre isso, tá? Entendeu, pessoal? Então, o que mais? Provérbio 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelo seu pensamento. Então, você vê que lá em Provérbios já está dizendo, sua vida é dirigida pelo pensamento. Então, tenha cuidado. Então, o que é que eu tenho que fazer? Mudar o pensamento, pensar no que é puro, amável, de boa fama. Não é isso que o apóstolo está ensinando? Pense nessas coisas. Isso é bom. Então, pense em fazer algo bom. Pense em vibrar bom, positivo. Pense isso. Porque para você não entrar numa vibração de baixa vibração, tá? Aí, o que mais? 1 Pedro 1,13. Portanto, cinja os lombos do vosso entendimento. Então, ele está falando com quem? Com os irmãos, pessoal. As cartas, as coisas foram para os irmãos. Sede sóbrio, então, esteja vigiando, né? E espere inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, espere aí. Espere a situação. Fique nessa frequência aí da revelação de Jesus Cristo. Não saia daí dessa vibração. Então, mantenha aí. Como é que mantém? Fazendo as coisas boas. Pensamento, trabalhando. É o que a gente está fazendo aqui, trabalhando a nossa espiritualidade, os nossos pensamentos, cuidando um do outro, né? Quando tiver fraco, caiu aí, peça ajuda a um irmão. Ô irmão, tal, converse com o irmão, tá? Para lhe ajudar nessa frequência. E você vai continuar o seu processo. Não tem o que fazer, tá?
O que mais, pessoal? 2 Timóteo 2, versículo 3 até o 6. Vamos ler. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Então, se você foi alistado, chamado, você foi chamado, foi alistado para estar no grupo como soldado de Cristo. Então, você vai militar, você vai combater as coisas que é frequências negativas, a frequência do inimigo. Então, você é um militante disso, né? Então, você não pode se embaraçar com essas coisas da vida. O meu trabalho é esse aqui e eu vou seguir a minha jornada. Tá? Então você tem que militar como um bom soldado que você foi chamado em Jesus Cristo. Ele fala, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, você foi chamado pelo um que lhe alistou. Quem é que lhe chamou? Deus lhe alistou para essa guerra. Para você colocar o bem aqui. Para você, com a frequência do amor, do bem, combater o mal. Mas tem pessoas que foram, né? Estão dizendo que a alistada é de Cristo, mas estão fazendo mal ainda. Você está lutando a favor ou contra as coisas de Deus? Aí ele fala, e se alguém também milita, não é coroado sem militar legitimamente. Então, a gente tem que militar essa peleja legitimamente, fazendo o bem, tá? Porque o inimigo limita essa guerra com injustiça, tá? Ele usa todas as armas aí, mas a gente tem armas que a gente usa do bem para combater isso aí. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar do fruto. Então, aquele que está na batalha, ele é tipo um lavrador. Ele está plantando algo bom, então ele vai colher, ele vai gozar desse fruto. Então, é a semeadura, né? Então, a energia que você está lançando, você vai colher, pessoal. Agora, engraçado, tá, pessoal? É que as pessoas fazem aí as bagaceiras dele, mas eles querem receber o bem. E ainda quer ir para o céu. Eu não sei qual é o céu. É o céu da boca da onça. Só se for a boca da onça tá esperando ele lá, tá? Falar em onça, tá, pessoal? Eu até tive um sonho hoje aí que eu sonhava que eu tava numa estrada passando e vi uns lobos querendo me devorar, pessoal. Começava a morder minha perna aqui, o braço, nas costas. Eu sonhei isso, o lobo, eu digo, ai meu Deus, aí esse lobo vão me comer vivo aqui. Aí eu despertei desse sono, né? Mas eu tava achando que era real, né? Que eu pensei que entrou aqui, eu pensei que era cachorro que entrou aqui, tava mordendo o meu braço, a minha perna, né? Eu sonhei com... Agora, será que é por acaso isso aí, pessoal? Não sei não, tá? Aí o que mais? 1 Coríntios 9, 25 e 26. Todos que competem no jogo se submetem a treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Então, pessoal, ele fala que todos, né, que vai para uma competição em jogo, ele treina rigorosamente. Então, o jogador, ele, né, exercício constante para ele estar apto ali. Então, é o que a gente tem que fazer. Se a gente for alistado, chamado, a gente tem que se preparar para estar numa frequência para a gente aguentar o tranco. É a guerra, milita a guerra espiritual, entende? Então, estamos no jogo aqui. Você tem que estar bem preparado para jogar esse jogo. Porque você vai ganhar uma coroa. E é essa coroa é que o inimigo quer que você não receba essa coroa. Quer tirar você daí. E é através da frequência, tá?
Ao que mais? 1 Timóteo 6, versículo 9 até o 12. No entanto, o que ambiciona ficar rico cai em tentação e armadilha e muita vontade louca e nociva, que atola muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Então, o que é que acontece, pessoal? As pessoas que ambicionam ficar rico, ela vai cair em tentação e armadilha. É o que está acontecendo com muito, tá? E muitos líderes caíram nessa armadilha aí da Matrix. Elas estão se atolando na ruína e na completamente desgraça. Então, se desviaram, vão perder a coroa aí, perdeu a coroa por causa de bens aqui materiais. Depois eles vão desfalecer, vai morrer, não vai levar nada. E a coroa? A vida eterna. Cadê? Entende? E tem muito que caiu nesse laço aqui, ó, que é a tentação e a armadilha, né? Nociva, é aquele que fica ambicionando ficar rico. Já foi, tá? Quem entrou aí já foi, caiu na armadilha. E tu tá ainda preso na ilusão, vai ficar preso aí. Aí, 1 Coríntios 7, 22 e 23. Pois aquele que sendo escravo vos chamou pelo Senhor e liberto e pertence ao Senhor. Da mesma forma, aquele que é livre, quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Então, você agora se tornou aquele servo de Cristo, tá? Que vai estar servindo as coisas espirituais de Deus. Você foi liberto aí dessa frequência mais baixa. Você passou por uma frequência vibracional dos dimensionais. Na hora que você foi chamado por Deus. Então, você agora é um servo de Cristo. Aí o que mais? 2 Coríntios 5, 9. Por isso temos a ambição de lhe sermos agradável, que estejamos vivendo nesse corpo que o deixamos. Então, a gente tem que viver de uma ambição de forma agradável. Então, para que a gente melhore, quer a gente esteja nesse corpo ou a gente não tenha mais o corpo. A gente sempre vai querer agradar a Deus, né? Que mais? 1 Tessalonicenses 2, versículo 4. Pelo contrário, visto que somos homem de Deus aprovado por ele para confiar seu evangelho, não pregamos para agradar as pessoas, mas sim a Deus que prova o nosso coração. Então, você vê que os apóstolos, ele disse, eu não estou pregando para agradar você. Mas hoje existe pregações para agradar gregos e troianos, tá, pessoal? Não querem falar a verdade realmente do evangelho. Então, por quê? Porque existe dinheiro, negócio, ele fez um negócio. Então, os apóstolos não tinham isso. Pelo contrário, visto que somos homens de Deus, aprovado por ele, por Deus, né? Para confiar o seu evangelho. Então, só vai confiar o evangelho aqueles que é verdadeiramente de Deus, pessoal. Por isso que não confiou essas pessoas. Eles pensam que estão pregando o evangelho e não estão. Estão fora da espiritualidade aí, muitos aí. Muitos grupos religiosos estão, porque Deus não confiou. Porque ele fala, não pregamos para agradar pessoas. Olha quantas pregações é para agradar pessoas. Mas sim a Deus que prova o nosso coração. Então, eles estão em outra vibração, tá? Que não tem para agradar gregos e troianos aqui, não. Né? E pior que eu vi igreja, tá? Existe uma pregação para aqueles que têm dinheiro aqui nessa realidade e pregação para aqueles que não têm dinheiro, para aqueles que são pobres. Você sabia disso, pessoal? Os grupos aí, tá? Principalmente os evangélicos onde eu passei, tem isso. Tem um tipo de pregação para os ricos
e tem uma pregação para os pobres. Eu quero saber de onde esses caras tiraram isso. Isso é artimanha, tá, pessoal? É artimanha aí, para tirar o dinheiro das pessoas. Isso é artimanha. Não existe isso, pregação para um, para outro. Deus não está olhando se você é dos olhos azuis, se tem dinheiro, se você é pobre. Deus não está olhando isso, tá? Mas os homens que diz que tem Deus, que fez a matriz religiosa, eles têm essa diferença. É a verdade que está acontecendo na nossa estampada cara, tá, pessoal? Aí o que mais? Salmo 100 versículo 2. Preste culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cântico alegre. Então, entre com a vibração elevada. Alegria é uma vibração elevada, pessoal. Então, aquele que vai prestar culto a Deus, ele tem que estar nessa frequência. Você nunca vai prestar o culto a Deus. Aí canta, Espírito, é verdade. Oh, meu Deus, acabou? Não pode, pessoal. Tem que ser ali o coração sentindo uma vibração alta. Você está prestando culto a Deus. Aí o que mais? Efésios 5:19. Falando entre vocês com salmo, hino e cântico espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então, tem que ser de coração. Se você vai fazer, tem que ser de coração, com alegria. Apresente o culto com alegria a Deus. Tem que ser de coração. Então, seja salmo, hino, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração. Tem que estar o quê? A mente funcionando e com o coração, sentimento. Senão, não é adoração a Deus. Em espírito é verdade. Então, tem que ser racional e também o emocional, o coração, sentimento. Senão, não funciona, tá, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Colossenses 3:16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Então, tem que habitar, porque ela equilibra nossa elevação vibracional. Ensine, aconselhe um ao outro com toda a sabedoria e cante salmo, hino e cântico espiritual com gratidão a Deus em seu coração. Então, tem que ser de todo o coração, pessoal. Se você não faz isso, tá fora da espiritualidade. E eu sinto muito, tá, que as músicas que eles falam que é evangélica, né, se tornaram um comércio, tá, pessoal? Tem pessoas cantando pelo que ele vai ganhar o dinheiro, tá? Não tem coração ali, então só tá com a mente. Só é mental. Não existe a emoção verdadeiramente. Então, tá fora da espiritualidade. Não tá na frequência dimensional. Tá? Tá fora. Aí o que mais que ele fala? Salmo 47, versículos 6 e 7. Ofereça música a Deus, cante louvores. Ofereça música ao nosso rei. Cante louvores, pois Deus é o rei de toda a terra. Cante louvores com harmonia e arte. Então, cante uma música de coração. Você faz para Deus, cante com louvor, com harmonia e com arte, tá? Mas tem que ser de coração, não porque eu vou fazer isso para ganhar o dinheiro, eu vou. E isso sujou, tá, pessoal? Sujou verdadeiramente aqueles verdadeiros adoradores, né? Tem até uma música que os evangélicos faz de mim um verdadeiro adorador, né? Pai. Então, tem muitos aí, pessoal, que não estão adorando mais em espírito e em verdade. Tá como uma coisa
comercial, tá? Um negócio assim. Nossa, pessoal, eu tenho visto aí umas músicas evangélicas, tá? Nossa, pessoal, tá muito ruim. Eu sinto muito, tá, pessoal? Porque isso era para os verdadeiros adoradores, tá? Mas já viu, né? Aqui, quando cai aqui, tá? Os conhecimentos também é manipulado, é dinheiro aí em jogo, então também os cânticos espirituais é manipulado. Sinto muito, tá? Mas é isso. Você tem que melhorar. Você tem que melhorar. Então, render de coração a Deus o louvor, tá? Não seguir na Matrix aí. Se você é um músico, aí quer fazer uma música para engrandecer a espiritualidade, o nome de Deus, faça de coração, tá? Não faça isso para querer ganhar dinheiro, tá, pessoal? E é consequência. Se sua música, você vai ganhar aquilo que você é da sua, como é que se diz? Da sua competência, mas você não vai se deixar levar por isso, tá certo, pessoal? Eu sinto muito, tá? Esse meio aí, e eu sou um músico, eu sei disso, tá? Do que eu tô falando, eu sei que foi manchado. Tanto a letra como a frequência, tá? Tudo foi manchado porque tem que mudar a frequência também dessas músicas. Mudar as letras também. Tem letra até de evangélico que está fora da espiritualidade, está falando coisa que não tá de acordo com o que a espiritualidade quer. Mas é isso. Agora, tem música secular que tem uma mensagem profunda. Tem outras também que não prestam. Então, pessoal, a gente vai ter que fazer esse garimpo aí espiritual, tá? Tá certo, pessoal? Eu quero agradecer a vocês, tá? Obrigado pela visualização, por vocês dedicarem aí, vocês ajudarem aí, tá, pessoal? Espero que vocês continuem, tá, pessoal? Manter essa frequência elevada é difícil, tá? Nossa, irmão, é difícil, mas é isso, não tem o que fazer. A gente quer melhorar ou não? Ou vamos ficar aí fazendo igual como os outros estão fazendo? Você decide, tá, pessoal? É uma decisão da sua consciência. Graças a Deus, agradecer a vocês, obrigado. Agradecer a Deus, a espiritualidade, né? Nossa, quando eu termino, a minha frequência tá lá em cima. Chego ficando dando risada. Agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!